Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre emprego do sinal indicativo de crase. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições, coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, antes de começar a matéria, queria só dar mais alguns detalhezinhos aqui. Eu coloquei na descrição abaixo o link para essa matéria, e aqui você vai encontrar também emprego das letras, acentuação gráfica e sinais de pontuação, um link para ir para essas matérias, que é a complementação da matéria de ortografia oficial. Uma outra coisa é que agora eu estou colocando no site concursos abertos no Brasil, esses dois links aqui. Se você ir lá no site, diariamente eu estou atualizando os concursos que estão lançados aqui, tá ok? Bom, então agora vamos para a matéria. Emprego do sinal indicativo de crase. A ortografia oficial de uma língua é o conjunto de regras e padrões que definem a forma correta de escrita das palavras, que é o emprego das letras, bem como o uso correto dos sinais de acentuação, emprego do sinal indicativo de crase e dos sinais de pontuação. Bom, nessa daqui nós vamos ver o emprego dos sinais indicativo de crase. Crase. A crase não é um acento, é a contração de duas letras em uma só, utilizando o acento grave, no A. Para usar crase, é necessário ter uma preposição a e o artigo a de palavras femininas. Existem muitas regras para se usar a crase que acabam confundindo o estudante. Então, tentarei simplificar para facilitar o aprendizado, mas no final coloquei as regras para caso você queira aprofundar sobre o assunto. Dica 1. Como a crase é só com palavras femininas, é só substituir a palavra por uma masculina equivalente. E se o a ou a se transformar em ao ou aos, é porque deve-se usar a crase. Vamos ao exemplo 1. Aquela aluna nunca presta atenção à aula. Substituir por ensinamentos. Aquela aluna nunca presta atenção ao ensinamento. Não ficou estranho, então leva a crase. Então a frase ficará: aquela aluna nunca presta atenção à aula, com crase. Exemplo 2. Estou mandando a revista a ela. Substituir por ele. Estou mandando a revista ao ele. Ficou estranho, então não leva a crase. Correto, então, estou mandando a revista a ela, sem crase. Exemplo 3. Estou indo à academia. Substituir por clube. Estou indo ao clube. Não, ficou estranho, então leva crase. Então, correto, estou indo à academia com crase. Dica 2. Substituir o a por para a, da, na e pela. Se não ficar estranho, deve usar a crase. Exemplo, estou indo à academia. Substituir por para a. Estou indo para a academia. Não ficou estranho, então usa a crase. Então, o correto ficará: estou indo à academia com crase. Observação: essa substituição de para é muito utilizada quando envolve nomes de lugares. Exemplo 2. Fui à Inglaterra. Substituir por para a. Fui para a Inglaterra. Não ficou estranho, então usa crase. Correto, então, fui à Inglaterra, craseado. Exemplo 3. Fui a Curitiba. Substituir por para a. Fui para a Curitiba. Ficou estranho, então não se usa a crase. O correto, então, fui a Curitiba sem crase. Dica 3. Vou a por volto da, se substituiria. É que o da significa a preposição de mais a, ok? Exemplo 1. Vou a São Paulo. Substituir por volto da. Volto da São Paulo. Ficou estranho, então não se usa crase. O correto, então, vou a São Paulo sem crase. Exemplo 2. Vou à Bahia. Substituir por volto da, ou seja, volto da Bahia. Não ficou estranho, então usa-se crase. Então, o correto, vou à Bahia com crase.
Essas dicas te ajudarão em grande parte das situações, mas não em todas. Então, infelizmente, existem regras que devem ser utilizadas para acertar todas as questões. E aqui eu tenho também um link na postagem, que você indo na descrição abaixo, você vai encontrar lá o link para essa postagem. Tem um link para você poder fazer questões de concurso, ok? Quando usar a crase? Antes de palavras femininas. Antes de palavras femininas, com frases que têm substantivos e adjetivos que solicitam a preposição a, se referindo a algo. Exemplo, aquela aluna nunca presta atenção à aula. Devemos obedecer às regras do condomínio. Ok? Então, os dois aqui são craseados. Expressões que indiquem horas. Somente no caso de horas definidas e especificadas ocorrerá a crase. Retornaremos à meia-noite. Chegaremos em Vitória às 8 horas. Às 2 horas da tarde, viajaremos. Então, está bem especificado aqui. Então, todos vão com crase. Locuções adverbiais que expressam ideia de tempo, lugar e modo. As expressões normais normalmente são à tarde, à noite, à direita, à esquerda, à vontade, às claras, às vezes, às pressas, à espera. Exemplo, os embalos de sábado à noite. Vire na próxima à direita. Às vezes chegamos tarde para o almoço. Locuções prepositivas. À mercê de, às custas de, à moda de, à maneira de, à exceção de. Exemplo, o aluno foi aprovado às custas de muita dedicação. Agora, uma observação. Frases que subtendem à moda de ou à maneira de, leva a crase também. Essa situação é a única maneira que vai crase com palavras masculinas, ok? Exemplo, bife à milanesa. Subtende que é a moda de Milão, então leva a crase. Bife a cavalo. Não leva acento, porque não tem a moda do cavalo, vamos dizer assim, né? Churrasco à gaúcha, à maneira dos gaúchos. Então, leva crase. Locuções conjuntivas, à proporção de, à medida que. Exemplo, à medida que ficamos mais velhos, aprendemos a lidar melhor com nossas perdas. Preposição a com pronome demonstrativo, a ou as. Exemplo, sua calça é idêntica à de meu filho. Pronomes relativos a qual e às quais. Depende do que vem antes. Então, uma regrinha legal é a seguinte: troca o que vem antes por uma palavra masculina e o ao ou aos, e se não ficar estranho, usa crase, ok? Então, vamos ver o exemplo. As cidades mineiras, as quais não consigo me comunicar. Substituir por municípios mineiros aos quais. Então, a frase ficaria aqui, ó. Há municípios mineiros aos quais não consigo me comunicar. Não ficou estranho, então leva a crase. Então, a frase ficará dessa maneira. Há cidades mineiras às quais não consigo me comunicar, ou seja, está com crase. Exemplo 2. Aquela é a moça a qual lhe falei. Substituir por moço, que é a palavra masculina, e ao qual. Aquele é o moço ao qual lhe falei. Não ficou estranho. Então, usa crase. Então, vai ficar, aquela é a moça a qual lhe falei, ou seja, com crase. 8. Aquele, aqueles, aquele, aquelas, aquelas, aquela, né? Aquilo e aquilos. Substituir por a este, a esta e a isto, sem perder o sentido, ok? Então, vamos ao exemplo 1. Voltei, então, àquele hotel que gostei muito. Substituir por a este. Voltei, então, a este hotel que gostei muito. Não perdeu o sentido, então leva a crase. Então, correto vai ficar. Voltei, então, àquele hotel que gostei muito, com a crase. Exemplo 2. Dediquei àquela mulher a esta música. Substituir por a esta. Dediquei a esta mulher esta música.
não perdeu o sentido, então leva a crase. Então, o correto, dediquei àquela mulher esta música, com a crase. Exemplo 3. Refiro-me àquilo que aconteceu no jogo de ontem. Substituir por a isto. Refiro-me a isto que aconteceu no jogo de ontem. Não perdeu o sentido, então leva a crase. Ficando, então, refiro-me àquilo que aconteceu no jogo de ontem, com a crase. Expressão à vista. Vendo à vista, leva a crase no sentido de não vender parcelado, ou seja, não vender a prazo. Então, vendo à vista sem a crase tem outros sentidos como tampar os olhos, olhando a paisagem ou mesmo vendendo os olhos. Quando não usar a crase? Antes de palavras masculinas, gosto de caminhar a pé. Em palavras repetidas, mesmo se for femininas, precisamos conversar frente a frente. Antes de verbo, minha filha está aprendendo a tocar violão. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a no singular. Ou seja, a bolsa de inglês foi dado a mulheres brasileiras. Então, aqui não usa a crase. Se o a também estiver no plural, levará a crase, ou seja, a bolsa de inglês foi dada às mulheres brasileiras. Então, ela é craseada. Antes da maioria dos pronomes, desejamos a todos um feliz ano novo. Pronomes que podem usar crase. Dona, senhora, senhorita. Eu falei à senhora não me procurar mais. Expressões que sugerem ideia de futuro ou distância. A aula terminará daqui a pouco. Antes de dia da semana, de segunda a quinta. Agora, tem uma observação. Só haverá crase, nesse caso, se definirmos o dia da semana. Por exemplo, abriremos somente às terças-feiras. Antes de numeral, com exceção de horas. A praia fica a 100 metros daqui. Casos específicos para usar crase. Antes da palavra terra, usa crase no sentido de planeta ou de localidade estar determinada. Os soldados chegaram à terra, então a terra é indeterminada, então não leva crase. Eles foram à terra de meus pais, a terra foi determinada, então leva crase. Os astronautas voltaram à Terra, então no sentido de planeta Terra, ela é craseada. Antes da palavra casa, mesma regra, se especificar, usa crase. Volta a casa mais tarde. Casa não foi determinada, então não usa crase. Volto à casa de meus pais mais tarde. A casa foi determinada, então usa-se crase, ok? Casos facultativos, ou seja, pode ou não usar a crase que não vai estar errado. Antes de pronomes possessivos femininos, minha, sua e tua. Ontem na aula fizeram referência à minha tia. Ontem na aula fizeram referência à minha tia. As duas situações estão corretas. Antes de nomes próprios femininos, se especificar o nome, leva obrigatoriamente a crase. Enviei e-mail à Cristina. Enviei e-mail à Cristina. Os dois estão corretos. Mas enviei e-mail à Cristina do supermercado. Ou seja, eu especifiquei da onde que a Cristina é. Então, é obrigatório crasear. Depois da palavra até. Pedro foi até a piscina. Pedro foi até a piscina. Ok? Os dois estão certos. Mas atenção, existem situações que o contexto da frase deve ser levado em consideração para colocar ou não a crase. Exemplo, até a casa ficou debaixo d'água. Se fosse colocar ela sem a crase, ela tem que ser sem crase, certo? Pois se colocar a crase, ela estaria indo até a casa, ok? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E
compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.